Olá, tudo bem? Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os seus empreendimentos. Deus prospere a sua vida no âmbito espiritual muitíssimamente. Que todas as promessas de Deus para com você venham a se cumprir, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Prezados irmãos e amigos, quero convidar a todos para a leitura de um texto, de uma porção da palavra de Deus muito interessante, uma palavra formidável. Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Louvado seja Deus. Que chamado maravilhoso, um chamado integral, um chamado pleno, graças a Deus. Primeiro, no capítulo 12 desse livro do Gênesis, o chamado para que Abraão deixasse a sua comunidade, deixasse a sua cidade, deixasse o seu país para seguir pela fé, aleluia, a vontade do Senhor. Nós temos aqui nesta segunda chamada o chamado para andar de forma íntegra, fiel, honesta, sem negociação com outras entidades. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo diz que ele, ao ser chamado, não foi desobediente à visão celestial. A nossa chamada para o santo ministério da palavra de Deus, irmãos, é um chamado total, é uma chamada total. Devemos seguir todas as propostas do Senhor que nos chamou com santa vocação para pregarmos, para ministrarmos a sua palavra. Glória a Deus, irmãos. Deus não abre mão da sua vontade suprema, da sua vontade perfeita. Aleluia. No texto da Bíblia Sagrada, atualizada ou corrigida, diz: anda na minha presença e ser perfeito. Um homem com falhas, um descendente de Adão. Em Adão, todos nós pecamos e por causa daquele pecado que entrou no mundo, os homens falham, erram, transgridem a palavra de Deus. E Deus, então, aqui chama um homem pecador para ser perfeito, ou seja, a sua chamada deveria ser integral, a sua chamada deveria ser com obediência total. Louvado seja Deus. Que Deus também possa chamar você, ou se Ele tem chamado você dessa maneira, obedeça em tudo, embora na caminhada do desempenho da vocação pastoral, missionária, tenhamos alguns reveses, alguns tombos, mas é possível nos levantarmos com a ajuda do Espírito Santo para recomeçarmos a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele canta no final da sua jornada, da sua missão: combati um bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Louvado seja Deus. Foi assim então com Abraão, foi assim com Moisés, com os profetas. Com o profeta Amós é algo muito interessante. Ele responde ao rei da sua época, que não era filho de profeta.
Não era profeta, mas o Senhor o chamou de detrás do gado, da boiada, para ser um profeta integral. Louvado seja Deus. A perfeição, o tratamento vem do Espírito Santo para com as nossas vidas. É Ele que nos aperfeiçoa, que nos habilita para desempenharmos com eficiência a sua obra. Aleluia. O nosso foco, o nosso alvo é seguir a sua vontade, seguir a sua direção e obedecer, porque não sabemos para onde vamos. Esse não sabemos é uma parte humana, porque na verdade quem anda pela fé sabe para onde vai, porque onde for, onde estiver, se for no centro da vontade de Deus, tudo estará muito bem. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua chamada ministerial, a sua chamada profética, seja qual for, para que for esse chamado, né? Seja para ser um diácono, um presbítero, para ser um pastor, um apóstolo, um missionário, alguém que trabalha, executa alguma atividade no corpo de Cristo de liderança, deve ser uma dedicação plena. Louvado seja Deus. A recompensa maior não vem do homem e também não buscamos recompensas terrenais. A nossa recompensa é a glorificação do nome do Senhor Jesus, é a exaltação do nome do Senhor, é a nossa recompensa. Mas o Senhor nos diz que já nesta vida Ele recompensa os seus obreiros, os seus servos com 30, com 60, com 100 por um, porque Deus não é ingrato para esquecer daquilo que fazemos em prol do seu povo, das pessoas. Amém? Deus o abençoe, fica com esta palavra, glorifica o Senhor e segue a trilha que Deus propôs para a tua caminhada. Amém? Glória a Deus.